Olá, muito boa tarde a todas e todos que estão acompanhando mais essa resolução da TV Resolução, Vestibular Unicamp 2008, segunda fase. As questões de história que eu, professor Roger, resolverei com vocês nessa calorosa tarde do dia 15. Vamos lá então, galera. Primeira questão fala, claro, sobre a antiguidade clássica, uma questão muito interessante. Vamos ver o enunciado. Na verdade, um pequeno texto que nos situa em relação àquilo que a questão pede. Então vamos lá. Nada é mais presente na vida cotidiana da coletividade do que a oratória. Ó, a primeira palavra-chave, oratória. Que partilha com o teatro a característica de ser a manifestação cultural mais popular e mais praticada na Atenas clássica. A civilização da Atenas clássica é uma civilização do debate. As reações dos atenienses na Assembleia eram influenciados por sua experiência como público do teatro e vice-versa. Trata-se de uma civilização substancialmente oral. Essa também é uma outra palavra-chave, uma civilização substancialmente oral. O grego era educado para escutar. O caminho de Sócrates a Aristóteles ilustra perfeitamente o percurso da cultura grega da oralidade à civilização da escrita, que corresponde, no plano político e social, à passagem da cidade-estado ao ecumenismo helenístico. Então, vamos lá. Estabeleça relações entre o modelo político vigente na Atenas clássica e a importância assumida pelo teatro e pela oratória nesse período. Então aqui o que ele quer, galera? Que a gente fale sobre Atenas no período clássico. Qual é o grande modelo político desenvolvido pelos atenienses que se consagrou e que influencia até hoje na vida política cotidiana? É claro, a palavra democracia remete ao regime político instituído pelos atenienses. Então olha lá, nossa resolução. Conforme o próprio texto aponta, as reações dos atenienses nas assembleias eram influenciadas por sua experiência como público de teatro e vice-versa. Por isso que eu pus entre aspas, porque aqui eu extraí um trecho do próprio texto, que é uma ferramenta bem útil para o calouro responder, para o candidato responder as suas questões de segunda fase. Fica perceptível pela leitura do texto a importância atribuída ao teatro quando se define esta sociedade como sendo essencialmente oral. O modelo democrático desenvolvido pelos atenienses pressupunha a participação plena e direta do cidadão na vida política. Quer dizer, é democracia, mas não tem eleição. Você não elege aquele que vai te representar. É você, como cidadão. Claro, os cidadãos, um número super reduzido do total da população, mas quem o é, tem de participar diretamente da vida política. Portanto, a oratória, daí a oratória ser tão valorizada como instrumento de participação política, ok? A B pergunta, aponte características do período helenístico que o diferenciam da Atenas do período clássico. O que é o período helenístico? O período helenístico tem início a partir da dominação da Grécia pelos macedônicos, liderados por Alexandre o Grande, Alexandre Magno. O modelo político desenvolvido pelos atenienses, democracia, dá lugar a um regime despótico centralizado, apesar de que a gente sabe que o período helenístico é caracterizado também pela manutenção, olha aqui, manutenção de muitos dos valores socioculturais desenvolvidos entre os gregos, já que a dominação macedônica se caracterizou pela convivência e fusão dos elementos culturais dos dominados, gregos, com os elementos dos dominadores, os macedônicos. Lembrando que o Aristóteles foi o mestre do Alexandre Magno e, portanto, daí a admiração que Alexandre tinha por toda a cultura produzida pelos gregos, de tal forma que a estratégia de dominação passou pela permissão de que houvesse a continuidade do desenvolvimento dos valores socioculturais entre os gregos, ok? Muito bom. Questão número 2, Idade Média, século XV, quer dizer, aqui a gente já tem um período posterior, né? Não exatamente Idade Média, final da Idade Média, início da Idade Moderna, aquele período de transição. Que dá aí uma ideia do que viveu a Europa nesse momento em que, enfim, como a questão fala aqui especificamente na Inquisição, a Inquisição na Espanha, famosa e temida Inquisição Espanhola. Olha o texto.
Francisco Bettencourt, História das Inquisições, não é? Olha lá. Em 1478, o Papa Sisto IV assinou uma bula, que é um documento papal, né? Todo mundo sabe, não é bula de remédio, pelo amor de Deus. Através da qual fundou uma nova Inquisição na Espanha. Redigida como resposta às petições dos reis católicos, essa bula atribuía a difusão das crenças e dos ritos judaicos entre os cristãos novos de Castela e Aragão à tolerância dos bispos e autorizava os reis a nomear 3 inquisidores para cada uma das cidades ou dioceses dos reinos. Esse poder concedido aos príncipes era, até então, reservado exclusividade do Papa. Então aqui ele narra uma novidade na forma de nomear os inquisidores. Então, olha que baba a questão A. A partir do texto, identifique os aspectos que definem a novidade da Inquisição fundada pelo Papa Sisto IV. Ai meu Deus, mas eu não sei como dizer o Papa Sisto IV, nunca ouvi falar. Galera, é muito simples, a partir do texto. Então você vai retirar elementos do texto colocado na questão que definem essa novidade. Qual é a novidade? Vamos na nossa resolução. O texto aponta algo inédito na forma de nomeação dos inquisidores nas cidades ou dioceses. O que antes era exclusividade do Papa passou a ser uma atribuição dos reis. Tal medida visava combater a prática de cultos judaicos entre os convertidos, os chamados cristãos novos, que, na visão da Igreja, se devia à tolerância excessiva dos bispos das dioceses. Então, se esses novos cristãos, esses cristãos novos, esses ex-judeus convertidos na marra, praticavam ainda certas, se ainda tinham práticas dos antigos ritos judaicos, isso se devia à displicência dos bispos e, portanto, a resposta foi a bula papal que permitiu a nomeação direta dos inquisidores pelos príncipes, pelos reis, ok? E a B pergunta assim pra gente: quais as mudanças vividas pelos judeus na Espanha entre os séculos XV e XVI? Essa B aqui apresenta um nível de dificuldade um pouquinho maior, um pouquinho mais elevado. A é baba, é transcrição do texto. A B faz com que a gente tenha de identificar a situação vivida pelos judeus na Espanha entre século XV, final do XV e início do XVI. Bom, aí a gente tem que lembrar o seguinte: nesse período mencionado, o período mencionado foi marcado pela grande perseguição religiosa, sobretudo após a expulsão dos judeus da Espanha, que ocorreu logo após a expulsão dos muçulmanos. Os muçulmanos foram expulsos em 1492, os judeus em 1493. Os judeus que ficaram foram convertidos na marra ao cristianismo, daí passarem a ser conhecidos como cristãos novos. Galera toda que tem nome aí que remete a árvores, né? Figueira, macieira, pereira, todos esses nomes remetem a esses cristãos novos, né? Então quem tem esse sobrenome certamente em algum momento ali, nos antepassados, teve aí a conversão na marra, nesse contexto que a questão analisa. O texto menciona a preocupação da Igreja em coibir a profusão de hábitos judaicos entre esses recém-convertidos, dando assim uma ideia do que foi a perseguição imposta aos judeus nesse contexto mencionado, virada do século XV para o século XVI, ok? Muito bem, assim encerro o primeiro bloco, as 2 primeiras questões. Daqui a pouco a gente volta. Até mais!